monstrinhas! Hoje eu vim fazer pra vocês um ranking de métodos contraceptivos. Então eu vim falar pra vocês os 5 métodos mais eficazes que temos disponíveis hoje no mercado. Antes de eu te contar quais são os métodos contraceptivos mais seguros hoje, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ser lembrada de sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Comenta o que você achar desse vídeo ou sugestão de outros tipos de vídeo pra cá. E não esquece de também curtir e enviar esse vídeo para alguém que precisa saber dessa informação. Vou começar então de trás para frente, lembrando que eu tô falando tanto das eficácias em uso perfeito e em uso habitual. Qual que é a diferença? O uso perfeito é quando ele é usado perfeitamente, ou seja, de acordo com as orientações do fabricante, e o uso habitual desses métodos contraceptivos envolve alguns errinhos. O que acontece? Quanto mais a gente depende do usuário para a eficácia desse método, mais fácil é ter diferença entre o uso perfeito e o uso habitual. Exemplo, a pílula anticoncepcional, por exemplo, quando ela é usada 100% corretamente, ela tem uma ótima eficácia. Porém, como ela depende muito do usuário para funcionar, algumas pessoas têm uma diminuição bem grande dessa eficácia porque usam errado, conta a pausa errada, tem alguns esquecimentos, enfim. Métodos que não dependem do usuário têm essas diferenças estáveis. Então, por exemplo, uma vasectomia, uma laqueadura que não vai depender da pessoa que está usando para funcionar, não tem tanta essa diferença entre uso perfeito e habitual, por isso. Então tenham em mente que eu tô levando isso em consideração para fazer o nosso ranking. Em quinto lugar, a gente tem o DIU de cobre. O DIU de cobre ou o DIU hormonal, o DIU de cobre com prata, enfim, eles são métodos extremamente eficazes que têm uma eficácia que vai de 0,6 a 0,8% ao ano. O DIU de cobre e todos os outros DIUs não hormonais, eles fazem parte de um grupo que chama LARCs, que são métodos contraceptivos reversíveis de longa duração. Justamente por não dependerem do usuário para que eles tenham o seu efeito, eles têm uma eficácia altíssima, porque você não tem como esquecer de usar o seu DIU, por exemplo. Em quarto lugar, a gente tem a laqueadura. A laqueadura é basicamente o que a gente chamava antigamente de ligadura das trompas. É a mesma coisa. É quando a gente corta as trompas para impossibilitar com que os espermatozoides encontrem o óvulo. A laqueadura tem uma taxa de falha de 0,5% ao ano e não depende do usuário para funcionar, porque, de novo, a partir do momento em que você faz a laqueadura, não tem como esquecer de usar ela ou usar ela errado. Ou seja, via de regra, não tem como reverter esse método contraceptivo ou simplesmente deixar de usá-lo. Em terceiro lugar, a gente tem os DIUs hormonais, ou SIUs, que são os sistemas intrauterinos, mais chamados por aí de DIU hormonal, que é o Mirena e também o Cailina. Os dois têm uma taxa de falha de 0,2%. Ou seja, eles também fazem parte daquele grupinho que são os LARCs, que são os métodos contraceptivos reversíveis de longa duração, e ele é reversível justamente porque tem como parar de usar ele a qualquer momento. Porém, como ele também não depende do usuário, a partir do momento em que você colocou, a eficácia dele está garantida e você não tem como esquecer de usá-lo. Em segundo lugar no nosso pódio, a gente tem a vasectomia, que é um método também considerado irreversível por ser cirúrgico, na imensa maioria dos casos, e ela tem uma taxa de falha de 0,1%. Por também não depender do usuário para funcionar, ou seja, você não tem como parar de usar do nada a vasectomia, esquecer de usar a vasectomia, ela tem uma eficácia altíssima, que beira ali o 100%. E em primeiríssimo lugar no nosso pódio, a gente tem o método contraceptivo mais eficaz hoje no mercado, o Implanon. O Implanon é aquele implante de etonorgestrel, ele é um método só à base de progesterona, é aquele implantezinho que a gente coloca aqui no braço e ele dura 3 anos, e ele tem uma taxa de falha, gente, de simplesmente 0,05%, ou seja, é metade da taxa de falha da vasectomia. Durante esses 3 anos a eficácia se mantém e o Implanon ele também não sai do seu braço, ele não quebra, ele não para de funcionar do nada e isso confere uma eficácia altíssima para ele. Então ele é um implante que também faz parte dos LARCs, métodos contraceptivos reversíveis de longa duração, e ele hoje é o método contraceptivo mais eficaz do mercado. Bom, gente, dito isso, essa daqui é a tabelinha que é usada pela OMS e pela Febrasgo com as eficácias que a gente calcula com um índice. E aqui vocês podem notar que os anticoncepcionais, eles têm uma eficácia também muito alta, porém em uso perfeito. Então vocês podem ver que o anticoncepcional oral, a injeção
injeção, o anel, o adesivo, todos eles têm a mesma eficácia, que em uso perfeito é 99,7%, ou seja, 0,3% de taxa de falha. Porém, lembrem-se que eu levei em consideração também a diferença entre uso perfeito e uso habitual, porque em uso habitual, que é considerando eventuais errinhos que alguém possa cometer usando, a eficácia diminui um pouco, então a taxa de falha tem essa maior discrepância. Então, em uso perfeito, o anticoncepcional, o anel, a injeção, o adesivo, vocês vão ver que eles vão estar lá em cima no pódio, mas como existem essas discrepâncias muito altas, eles não entraram nos 5 mais eficazes só por conta disso. Só lembrando vocês que não é porque o seu método não está aqui dentro do nosso pódio que ele é um método ruim, que ele é um método ineficaz, nada disso. Isso aqui é só pra gente analisar algumas taxas de falha e ver o que é mais eficaz do mercado e o que depende menos do usuário para funcionar. Só isso. Se você usa qualquer outro tipo de método e sabe da eficácia e confia nessa eficácia, é extremamente válido da mesma forma. Então não é porque o seu método não apareceu nos 5 primeiros que o seu método não funciona, tá? Pelo amor de Deus. Se você quiser que eu faça um vídeo aqui com os métodos menos eficazes que a gente tem hoje, é só comentar aqui embaixo e eu vejo vocês no próximo vídeo.